Começou aí, João? Começou. Isso, pessoal, nós estamos fazendo um live aqui na Câmara dos Deputados. Eu tenho o prazer de estar do lado do nosso companheiro, deputado federal, Pepe Vargas. Pepe Vargas também é presidente do PT do Rio Grande do Sul. E nós viemos agora, Pepe, de uma caravana, uma semana inteira, com o presidente Lula, a caravana do Rio Grande do Sul, acompanhamos do início ao fim. Ela está passando em Santa Catarina, está nesse momento no Paraná, e que foi a reafirmação, né, de um projeto do Lula. Aliás, Pepe, eu quero dizer para todos os que estão nos acompanhando, que assim como o Lula é simples, foi simples a constatação feita com a população. Primeiro, o governo do Lula foi melhor, a vida das pessoas no tempo do Lula foi melhor. Segundo, a constatação de que agora, com os golpistas e o Temer, a vida está piorando, muito ruim em todos os setores. E a esperança do povo é uma só, que a única pessoa que pode voltar a colocar de novo o Brasil numa situação melhor é o Lula. Acho que é um debate importante que a gente pode fazer. Eu partiria da nossa conversa agora com esses três fatores. O povo sente saudades do tempo do Lula, vê que a vida está piorando e enxerga no Lula essa esperança da retomada. Não, acho que essa questão é fundamental. Inclusive, a gente pode fazer essa pergunta para qualquer pessoa, né? Como é que era a tua vida antes dos governos do Lula, do PT, da Dilma? Como melhorou a tua vida ao longo dos governos do PT, do Lula e da Dilma? Porque houve mais emprego, houve uma valorização importantíssima do salário mínimo, e quando o salário mínimo sobe também todos os demais salários, né? Porque os pisos das categorias também, os sindicatos conseguem reajustes melhores. Enfim, houve todos aqueles programas que aconteceram no governo do Lula, Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento, o PRONAF e todas as políticas para a agricultura familiar, houve melhoras significativas. Então, como é que era antes? Melhorou, aí veio o golpe. E como é que ficou o golpe? Quer dizer, depois do golpe a vida melhorou ou piorou? O que eu ouço as pessoas dizer é que piorou. Menos emprego, o salário mínimo já não tem mais ganho real. Esse ano o salário mínimo tem um reajuste abaixo da inflação, se a gente for averiguar. Então, e como é que a vida vai melhorar? Quer dizer, a possibilidade de melhorar de fato é o Lula voltar a ser presidente da República. Aliás, essa incomodação que esses fascistas tiveram, e com certeza você que está nos acompanhando quer saber, tá, mas aí as reações que tiveram, né, contra a caravana do Lula, que era apedrejamento, as pessoas indo com arma. Eu tenho dito que quem vai no meio do povo armado com arma de fogo, ele não está reivindicando um direito, não está fazendo um protesto, ele está cometendo um crime, e crime tem que ser combatido. Felizmente, é um pequeno grupo. Nós tivemos ainda um episódio muito ruim, porque pessoas do Congresso Nacional, parte do setor da mídia, inclusive tivemos a senadora do Rio Grande do Sul, a Ana Amélia, que acabou no encontro do PP, do Partido Progressista, elogiando as pessoas, os homens que foram surrar, pisotear ou jogar ovos em cima de uma manifestação democrática que foi a caravana do presidente Lula. Teve pessoas hospitalizadas e a senadora, na verdade, acabou estimulando esse tipo de política odiosa que nós temos que superar, porque nós temos que ter tolerância e relações de debate. Pode até discordar do Lula, não tem problema nenhum, mas vá fazer o debate político e não vá enfrentar com agressões como infelizmente foi feito nesse roteiro. Então é lamentável que a gente tenha esse tipo de reação, porque mostra alguém que não tem projeto, não tem candidato, e aí então tem que destruir o candidato que existe, que é o candidato capaz de vencer as eleições. Eu vi inclusive aqui, Bongas, a pergunta do Dercy Brito. O que aconteceu com a caravana do Lula, pergunta o Dercy. Aconteceu que onde o Lula foi, ele foi bem recebido. Por exemplo, começou lá em Bagé, os estudantes da universidade lá do Pampa receberam o Lula de forma maravilhosa. E assim foi em todos os lugares, no Instituto Federal, lá em São Vicente do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria. Os estudantes receberam o Lula bem, os professores receberam o Lula bem. Não foi diferente nas outras cidades. Agora o que houve é isso, um pequeno grupo, assim, dava para perceber que eram alguns ligados ao ruralismo mais à direita, alguns ligados ao Bolsonaro, com camisetas do Bolsonaro, e que eram muito violentos.
tentavam impedir. Então eles não eram manifestantes. O mais grave foi a imprensa ter tratado esses criminosos como manifestantes. Eu até acho que teve gente que foi lá para se manifestar contra e que não foi violento, digamos assim, não vamos generalizar. Mas a maioria dos caras que iam eram violentos. Eles não tinham o objetivo de se manifestar, eles tinham o objetivo de impedir que a caravana conseguisse acontecer. Então, quem quer impedir a atividade política de uma força da qual ele discorda, obviamente que não é uma pessoa democrática. E Pepe, você foi ministro da Agricultura. Do Desenvolvimento Agrário. Que, aliás, os golpistas acabaram com o desenvolvimento agrário. Nem tem mais. Não existe mais. Que era exatamente o espaço que financiou boa parte das máquinas que, infelizmente, ainda foram levadas para esse manifesto, ou pelo projeto do Mais Alimentos, né? Ou pelo Moderfrota, que foi financiado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa manifestação de alguns ruralistas, poucos, armados e violentos, não representa a agricultura do país. Não representa. Porque a agricultura do país é aquela que semeia, que coloca a semente na terra com carinho, que vê o desenvolver dela, que faz a colheita. Aquele agricultor hoje, aliás, que está vendo e que quer... O agricultor quer o Lula de volta. Ele quer o Lula. Por que ele quer o Lula? Porque hoje o governo não trabalha para melhorar o preço dos agricultores. O leite é um caso disso, o arroz é outra situação. Hoje eu li na imprensa que o trigo será área plantada menor por causa da insegurança que o agricultor tem. Então, preço menor. Segundo, cada semana o mercado mandando, aumenta o diesel, aumenta o combustível. E terceiro lugar, o juro real para o agricultor nunca foi tão caro. Nunca foi tão caro. Então, na verdade, os agricultores, por isso eu digo, esses poucos ruralistas que foram por outras razões políticas, por outras razões fascistas, não pela agricultura, porque se fosse manifestar sobre o Lula a agricultura, ele precisa elogiar e querer o Lula de volta, porque o Temer agora está destruindo a agricultura. Não, essa questão é uma questão fundamental. Só para relembrar que um dos argumentos que eles utilizaram para dizer que a Dilma teria cometido crime de responsabilidade, e que não foi crime de responsabilidade, foi o subsídio aos juros da agricultura. É os recursos do orçamento que são destinados aos juros da agricultura. Um dos decretos, dos 4 decretos que eles diziam que eram as pedaladas fiscais, era o decreto que suplementava recursos para subsidiar os juros da agricultura. Né? Coisa que todos os governos anteriores também fizeram. Né? A diferença que tem é que durante o nosso governo, a taxa de juros que o agricultor pagava, seja o agricultor familiar, seja o médio produtor, seja o grande produtor, nunca era uma taxa de juros superior à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Hoje tem taxas de juros para a agricultura que é superior à taxa Selic. É um absurdo. Né? Nós tínhamos taxa de juros negativa, taxa de juros abaixo da inflação. Hoje a taxa de juros está muito acima da inflação. Por isso que é o juro real. Então o juro real, também para a agricultura familiar virou juro real. O que é um absurdo. Então, de fato, né, nunca teve um governo que apoiou tanto a agricultura como os governos do Lula e da Dilma. Essa crise que está no leite agora, né, com o preço do leite caindo lá embaixo, dificuldade, muitos agricultores, inclusive produtores, desistindo de trabalhar com leite, quer dizer, teria soluções para isso. Uma delas seria o programa de aquisição de alimentos, que na prática foi extinto também. Extinto, e toda vez que o governo faz uma política demandando projetos de lei aqui, ele retira os poucos recursos que ainda existiam nos ministérios. Eu queria aqui, Liane Fronza, olá, boa noite, Pepe Vargas, Bom Gás, ouvintes, obrigado pela participação. Jefferson Fernandes, boa noite, obrigado pela tua presença também, nosso deputado estadual. Luciane do Nascimento Gracioli, Andréia, Sara Fagundes, Terezinha Baroni. Ficou muito feio, diz a Terezinha, para os gaúchos se manifestar desse jeito. Só que foram bem pouquinhos, porque os bons gaúchos receberam o Lula com chimarrão, aquele abraço dos estudantes nas universidades, aquele encontro com o Mujica lá em Santana do Livramento com os ex-presidentes, aquele encontro lá em São Borja. É bom que a gente fale disso, porque em São Borja, no mausoléu, lá junto com Getúlio Vargas, o Lula anunciou, o Lula vai ser presidente da República. Aliás, sobre isso nós vamos falar um pouquinho também, porque as pessoas perguntam
como é que é, o Lula pode ser preso, não pode ser preso mais, como é que é essa história do Lula. Mas lá em São Borja, no túmulo do Getúlio Vargas, o Lula assumiu um compromisso de um plebiscito revogatório para revogar a reforma trabalhista, que foi um histórico do trabalhismo e que infelizmente essa Câmara dos Deputados aprovou. Aqui estão também colocando aqui que eles não mostraram, né, a parte da caravana em que as pessoas, a mídia não mostrou a parte da caravana das pessoas que iam ver o Lula. Claro que ela não ia mostrar, porque daí ia mostrar milhares de pessoas. Não teve um lugar por onde a caravana passou onde o número de pessoas que foi ver o Lula não fosse infinitamente maior que o número dessas pessoas que foram lá para praticar atos violentos. Em alguns lugares, tipo assim, Palmeiras das Missões devia ter umas 15 mil pessoas, em São Leopoldo perto de 20 mil pessoas, a Praça de São Borja ficou lotada nessa questão. Então, é óbvio que a mídia não quer mostrar isso, que a mídia apoiou o golpe. A gente não pode esquecer que a mídia é golpista. O Nevildo Bessa, boa noite, companheiro, sou cearense, obrigado. Vocês podem aqui escrever, pedir sugestões aqui de temas para a gente estar debatendo. Estou aqui junto com o Pepe fazendo exatamente esse diálogo junto com vocês aqui. Sou cearense, estou ao lado da democracia do companheiro Luiz Inácio Lula Silva, sem medo de ser feliz. Um forte abraço e força sempre. Um grande abraço para ti também. E eu acho que a grande questão neste roteiro, e isso deixou também muitos assim indignados, porque eles estavam torcendo, né, Pepe, para que na quarta região, agora em Porto Alegre, com a não aceitação no tribunal dos embargos declaratórios que os advogados do Lula apresentaram, o Lula ia preso. Então eles estavam torcendo, vamos colocar o Lula na cadeia, vamos ter essa foto, aquele negócio tão revanchista que queriam fazer contra o Lula, e não tendo prova, o Lula não pode ser condenado. Então iam condenar um inocente, porque não tem prova. E, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, ao recolocar, e é essa nossa esperança agora para o dia 4, que recoloque o que a Constituição diz, que só pode ter aplicação da pena quando está transitado e julgado. Acho que esse é o grande debate e nós temos que chamar, inclusive, um debate na área jurídica, no direito, na academia, em todos os lugares e na manifestação social, para que as pessoas enxerguem. Não dá para querer mudar como mudaram a lei agora em 2016, porque o Lula estava na parada, então mudaram para que pudesse ter aplicação da pena em segunda instância. Isso não pode. E por isso nós estamos confiantes que o Lula não vai ser preso, e que o Supremo coloque o que deve ser colocado, que é simplesmente o que diz na Constituição. Registrar aqui também uma manifestação da Rosa Liães, que é vereadora lá em Nova Hartz, vereadora nova em Nova Hartz. Está participando aqui, está dizendo o seguinte: Nova Hartz junto com vocês, lutando contra o fascismo. Aqui, ó, André Lacerda Fabiane, boa noite, bom gás, o prefeito de Novo Cabrais. Aliás, Novo Cabrais, vamos mandar um abraço, daqui uns dias vão ter a feira de Novo Cabrais, né? Vai ser nos próximos dias. Parabéns ao município de Novo Cabrais. Tem uma pergunta aqui do Edson Silva, ele pergunta aqui se cabe ou não uma representação no Conselho de Ética por quebra do decoro da senadora Ana Amélia. Eu, particularmente, acho que cabe. Né? Acho que cabe uma representação no Conselho de Ética, porque, na realidade, ela faz uma incitação à violência. E ela não fez uma autocrítica adequada ainda. Né? Ela fez uma meia-culpa, mas não... Diz que ela não estava falando de uma forma institucional, mas nós somos deputados ou senadores 24 horas durante o dia. Quer dizer, todas as nossas falas expressam o que efetivamente pensamos, né? E ela estava no encontro do seu partido. Talvez tenha sido para agradar aquela turma mais raivosa, mais rancorosa, né? Que, na verdade, ela precisa de um público, né? E muitas vezes jogando incitação ao ódio, à violência, que nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós discordamos 100% de posições, por exemplo, postas por ela ou por outros integrantes da política, mas isso nunca, jamais pode levar a gente a agredir, e ainda agredir de uma forma tão machista, porque foram homens que no Rio Grande do Sul usaram chicote, pisotearam, feriram mulheres que ficaram hospitalizadas. Eu liguei, inclusive, para a Cruz Alta para saber como é que estava a Deise, no caso lá do hospital. Ela estava se recuperando para poder enxergar, porque a pisoteada e os coices que ela ganhou dos homens lá, que desrespeitaram a manifestação legítima democrática dela, fizeram ela ter hematomas tão fortes que ela não conseguia enxergar.
Hoje, inclusive, eu falei com um companheiro que trabalha na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né, e ele me disse que eles estavam lá em Cruz Alta justamente ouvindo os depoimentos das companheiras que foram agredidas. Obviamente que nós vamos tomar providências para que essas pessoas que agrediram elas sejam severamente punidas. Nós, inclusive, vamos levar ao Ministério Público todas as provas que nós temos, porque a gente também pegou muita coisa em áudios, em vídeos, em diálogos de redes sociais que comprovam as pessoas que estavam se associando para cometer crimes. E vamos levar ao Ministério Público Federal, para o Ministério Público Federal tomar as providências necessárias, porque não é possível que a gente volte a um patamar da política brasileira como na década de 30. A última vez que na história do Brasil teve alguém que quis impedir um ato político de um adversário era na década de 30, quando os integralistas se organizaram e não deixavam que as forças políticas que eram contrárias ao integralismo pudessem fazer seus comícios, seus atos. Nunca mais tinha acontecido isso. Bom, teve tempo da ditadura, que daí era o estado de exceção que agia em cima. Agora, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, durante a caravana do Lula, é isso. São pessoas... Por isso que a gente diz que é um comportamento fascista. Mas nós vamos levar isso, né? E essa turma ficou irritada porque eles estão vendo que o Lula cresce, né? Que o Lula cresce na opinião pública, que o Lula pode ganhar a eleição. Eles querem que o Lula seja preso, e na realidade a Constituição da República Federativa do Brasil é muito clara no seu artigo 5º. Ela diz que ninguém é considerado culpado antes de sentença condenatória com trânsito em julgado. Então tem que transitar até o último grau de recurso. E o Lula, apesar dos embargos de declaração terem sido rejeitados pelo TRF4, aquele que fez aquela sentença combinadinha, um jogralzinho dos 3 desembargadores lá, o Lula tem direito a recorrer ao STJ e recorrer ao STF. E ele recorre e entra com liminar pedindo efeito suspensivo. E aí a legislação, inclusive a lei da ficha limpa, permite o registro da candidatura. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral agir de acordo com a sua jurisprudência e de acordo com a lei vigente do nosso país, o Lula é candidato. Porque ele terá que registrar a candidatura do Lula. Né? Porque é assim que a legislação diz. Na eleição passada, nós tivemos na eleição para prefeito, mais de 140 candidatos a prefeito disputaram a eleição sob essa condição. Com condenação em segunda instância, entraram com recurso, efeito suspensivo, vai do TSE, o TSE aceitou o registro das candidaturas. E alguns deles ganharam e estão governando. Bom, quando for julgado o mérito, alguns já teve até o julgamento do mérito, que foram absolvidos. Né, e continuam o seu governo. Alguns tiveram, né, eventualmente, condenação. Bom, aí perde o mandato. Então a legislação brasileira permite que o Lula seja candidato. Né, e não cabe a prisão de alguém antes da sentença transitada em julgado. Bom, o próprio Código Penal, é importante a gente dizer, prevê casos onde pode haver uma prisão preventiva ou coisa do gênero. Mas aí aqueles casos, no curso de uma investigação, para o sujeito não eliminar provas, ou se ele coloca em risco a vida de alguém. Não é o caso do Lula, né? Pelo amor de Deus. Está salvando vidas. A gente poderia dizer o seguinte, ó, a nossa militância, nós vamos ter 2 notícias importantes no próximo período. A primeira é que o Lula não vai ser preso. Então isso é muito importante. Nós estamos esperando que o Supremo Tribunal confirme o que está na lei. Não será preso. E segundo lugar, para nossa alegria e talvez para a desgraça daqueles que não querem um projeto para o país, é que o Lula vai ser candidato. O Lula vai ser candidato. E obviamente isso que de fato incomoda, e nós queremos, eu acho que Pepe, a gente podia avançar um pouco aqui no nosso diálogo, porque essa caravana é uma das caravanas, foi pelo norte, foi pelo nordeste, nós vamos continuar o nosso debate, vamos fazer as caravanas, porque as nossas caravanas, elas vão resgatar um legado do que nós fizemos, e aí sim, eu quero destacar os estudantes, os jovens, coisa mais linda, nós que estávamos muito próximos do Lula, nos encontros, eram as pessoas trazendo o canudo, ó, eu sou médico por causa do ProUni, eu sou engenheiro por causa do que eu fiz, pude financiar, fiz o FIES, eu sou técnico hoje porque tenho o IFET, o Instituto Federal Tecnológico. Eram abraços, e essas pessoas... O agricultor familiar, que vem ele, a esposa e os filhos, e ele mostra a fotografia da casa, que o Minha Casa Minha Vida, do rural,
fez para ele, mais o Pronaf, Não, que ele muito pôde lindo. fazer para comprar o trator dele. Não, muito lindo. Casal jovem, inclusive, né? Muito A jovem. permanência, a sucessão familiar, esse sonho, né, das pessoas, ou aquela apresentação que eu achei o máximo, lá foi na universidade em Santa Maria, quando apresentaram os reitores, era reitor, magnífico para lá, magnífico para cá, e aí o Lula foi apresentado. E aí o Lula foi apresentado como reitor dos reitores. Pô, aquilo é emocionante, né? E eu queria dizer o seguinte, nós vamos continuar nossa tarefa no Brasil para que o Lula não vá preso e para que o Lula seja candidato. E aí nós estamos aqui no Congresso Nacional debatendo exatamente para segurar a onda que os golpistas, aí é o PSDB, é o DEM, é o PMDB, o que eles estão fazendo? Mudaram a pauta agora para jogar, sair do tema da Previdência, porque o Temer ia levar uma derrota, jogou para o tema da segurança, que até agora não deu nenhum sinal de que aquilo foi um acerto da intervenção sobre a segurança no Rio de Janeiro, né? Nós achamos que tinha que ter um outro modelo para podermos de fato sair com as nossas polícias, com recursos, com estrutura, para sairmos dessa situação. E enquanto ele muda a pauta, o que ele acelera aqui dentro? A privatização da Eletrobras. Eu acho que esse é um crime que o Temer está fazendo. E tem uma comissão, nós tentamos obstruir esses dias a não instalação da comissão que está avaliando essa, eles chamam de desestatização, né? Mas é a privatização, a entrega da Eletrobras. Eu quero dizer, sem medo nenhum de errar, por trás dessa tentativa desesperada deles de fazerem privatizações ultra rápidas, há o risco sério de estar correndo, há o risco sério de ter muita corrupção em torno desses processos. Em geral, no mundo inteiro, processos de privatização foram processos em que houve muita corrupção por trás do processo de venda dos ativos públicos. Isso é histórico, no mundo inteiro tem acontecido isso. Então, quando eles querem, com tanta rapidez, sem debate, fazer isso, a gente também tem que se perguntar se não está correndo coisa por baixo, né? Que é um risco real que se tem. Então, além de entregar um patrimônio público que depois vai se cobrar tarifas extremamente caras, né, por conta dessas privatizações, também tem esse risco que a gente tem que denunciar para que a população, inclusive, nos ajude a fiscalizar se não está acontecendo corrupção por trás dessas tentativas de processo de privatização. Aliás, esse discurso de tarifa, a gente podia usar o exemplo da modalidade que eles fizeram na Petrobras, do pré-sal e o tema dos combustíveis. Porque o fato de deixarem o mercado definir a regra, dá nisso. É diesel aumentando cada semana, é gasolina aumentando cada semana e é gás e cozinha aumentando cada semana. O governo se retirando, não tendo mais a presença para dar uma estabilidade nesse tema, acaba dando nisso. O mercado só pensa no lucro. E dizer então que vão privatizar para dar tarifas mais baratas para o consumidor é mentira. E isso vai acontecer nos próximos dias, pessoal. Nós podemos ter a Eletrobras vendida, porque este Congresso aqui é vendilhão. Ele está subjugado a esse interesse. O resultado concreto da privatização do setor elétrico, do que foi feito em privatização do setor elétrico, lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso, foi o apagão. As pessoas talvez não lembrem mais que teve um apagão, não tinha energia elétrica suficiente para as atividades econômicas, para as atividades domésticas. Tinha apagão. O sistema elétrico não suportava isso. Quem corrigiu esse problema do apagão foi o governo Lula, né? Quando a Dilma, inclusive, era ministra de Minas e Energia, né? E nós damos segurança ao setor elétrico nacional. Nunca mais houve apagão no Brasil. Mesmo quando o Brasil cresceu enormemente, a economia crescia enormemente, nunca faltou energia elétrica. E enfrentamos, inclusive, uma estiagem, uma seca, como o nosso sistema elétrico é muito baseado em hidroelétricas. Mas se tem seca, complica. Vivenciamos uma seca terrível de 2012 a 2015, praticamente, sem haver nenhum apagão. Nenhum apagão. Com o processo de privatização, a gente vai correr o risco de acontecer o que aconteceu nos anos 90. Então, tarifas mais altas, possibilidade de apagão. Exatamente. E não terá o órgão público para fazer ou tarifas sociais ou programas, como foi o grande programa do Luz para Todos. Não, a iniciativa privada jamais faria um programa com a característica do Luz para Todos. Pepe, eu hoje subi na tribuna
para fazer uma denúncia de uma sacanagem que eu chamei de confisco que o Temer está fazendo sobre os nossos prefeitos e as nossas prefeituras. Nós temos as emendas parlamentares, que é um debate que nós poderíamos fazer, porque o ideal era acabar com as emendas parlamentares, colocá-las todas no fundo de participação dos municípios e aumentar os recursos para os municípios. Acho que nós até temos que chegar um dia nisso para não ter mais emenda parlamentar. Mas quando tem emenda parlamentar, enquanto elas existirem, nós temos que fazer o mais democrático possível. Olha o que acontecia. Hoje, se eu coloco num município 100 mil reais, para um município comprar um trator, equipamento, patrulha agrícola, qualquer atividade, a taxa administrativa era de 2,5%. Então ia para o município dos 100 mil, 97.500. O Temer fez uma instrução normativa, número 2, agora 2018, que permite que a Caixa faça uma taxa de administração de quase 12%. Então, em vez de ganhar os 100 mil, vai ganhar 88. Então vai estar, inclusive, dando uma péssima imagem para a Caixa Econômica Federal, porque quem vai apanhar é a Caixa Econômica Federal, porque ela vai ter que ser um banco com lucro. Aliás, hoje não são seus lucros. Acabou com Minha Casa Minha Vida, não tem mais subvenção social, então ela não participa mais com programas sociais e é para dar lucro. Só que quem perde? Confiscando dinheiro dos nossos municípios. Uma emenda, eu fiz outro exemplo, se ela é de 250 mil, que é uma outra faixa de emenda que os deputados fazem. Com a taxa de administração hoje, para fazer o projeto, 2,5%. Então, em vez de ganhar 250, ganhava 243. Com agora 10,88% de taxa administrativa, só vai ganhar 222. E no exemplo de 500 mil, nós vamos ter a administração de 8%, vai chegar a 460 mil reais. Então, em vez de chegar a 500, vai chegar a 460. Vai custar 40 mil a parte administrativa para fazer o projeto. É um absurdo. Isso é um confisco de dinheiro. E é também a perda do papel da Caixa enquanto grande incentivadora dos municípios brasileiros, a perda da Caixa Econômica Federal como responsável por gerenciar programas importantíssimos como Minha Casa Minha Vida, que na prática acabou, por uma razão muito simples, porque tinha um forte subsídio. Mas só tem um jeito de uma pessoa pobre ter acesso à moradia, que não tem que pagar uma prestação extremamente alta, que não caiba no seu orçamento, e daí em vez de comprar comida, vai ter que pagar a prestação da casa, como diz o Lula. Né? Então, o Minha Casa Minha Vida, tudo tinha um subsídio enorme, era 96% praticamente subsídio, que era justamente, mas de onde é que vinha esse subsídio? Do orçamento da União. E a Caixa Econômica Federal operacionalizava. Isso acabou. Né? Então, na realidade, hoje a Caixa e o Banco do Brasil voltam a ser bancos, praticamente bancos de varejo, dentro de uma visão de um banco da iniciativa privada, sem ter função social a cumprir. Essa é a realidade. Esses bancos estão perdendo progressivamente a sua capacidade de cumprir alguma função social. Então é apenas, né, uma visão de mercado, né, e não é mais um instrumento. A mesma coisa acontece com a Petrobras. Quando a Petrobras anuncia que vai deixar de fazer o casco da plataforma P71 lá nos estaleiros de Rio Grande, e vai mandar esse casco ser feito na China, porque na visão deles na China é mais barato. Como assim mais barato? Os empregos que gerariam aqui. Então é aquela visão de que a Petrobras apenas age de acordo com o interesse de mercado, né, para dar mais resultado para os seus acionistas privados. E não é ser um instrumento para gerar emprego, renda. Eu e o Elvino, como todos sabem, somos do Rio Grande do Sul, eu e Bongás. Né? Vocês já imaginaram quanto de impostos o Estado do Rio Grande do Sul deixará de arrecadar por essa decisão da Petrobras de acabar com a construção das plataformas lá em Rio Grande? Aliás, eu quero... E o governo do Estado não diz nada. Eu ia dizer isso. Sartori não abre a boca. Alguma vez, eu não vi uma vez o Sartori vem aqui para Brasília para pressionar os deputados para votar no programa de recuperação fiscal, que exige que o Rio Grande do Sul entregue suas empresas. Entregue o Banrisul, entregue a Corsan, entregue a CRM, entregue a parte da CE que ainda sofre. Fora que a dívida vai aumentar, não diminui a dívida aumenta. Né? Então, o governador do Rio Grande do Sul, ele vem aqui para pressionar os deputados para se ajoelhar. Vamos lá, tem dobradista na coluna. Se ajoelhar frente aos ditames aqui. O Miguel Rosseto, nosso pré-candidato, já lançado pelo PT ao governo do Estado, ele tem usado uma coisa assim.
O plano de recuperação fiscal que o Sartori quer fazer é usar o cartão de crédito e não pagar a conta. E todo mundo sabe que se faz a compra e não paga a fatura do cartão de crédito e demora 3 anos para pagar essa fatura, o juro vai comer louco, né? Então é a mesma coisa, fica 3 anos sem pagar a dívida, depois quando volta a pagar, o juro botou a dívida lá para cima. Pepe, e além de vender as empresas públicas. Isso, e não veio uma vez para dizer, Pepe Vargas, Bom Gás, outros deputados, vamos lá, vamos exigir do Temer que ele faça o pagamento da Lei Candira, compensação para o Estado do Rio Grande do Sul. Nunca. Não faz uma vez. Subserviente total. E a mesma coisa nesse episódio da Petrobras que a gente está falando agora. Não teve um ai do governador do estado, nem dos deputados do PMDB, nem dos deputados, nem dos membros do governo do PMDB, que são lá de Rio Grande. Não, o chefe da Casa Civil não é lá de Rio Grande? Exatamente, o branco. O branco. Não tinha um ai. Os caras tirando emprego de Rio Grande, tirando receita da cidade de Rio Grande, tirando receita de impostos do estado do Rio Grande do Sul, não diziam um ai, aceitam servilmente. Eu vou dar um exemplo de um governador do PMDB também, lá de Sergipe, que foi inclusive colega nosso aqui, o Jackson Barreto. Se bem que o Jackson Barreto, como governador, se colocou contra o impeachment. Defendeu postura abertamente contra o impeachment, né? O Jackson Barreto. Eu tive a oportunidade, Bom Gás, quando eu fui ministro do Agrário, numa agenda lá em Sergipe, quando Marcelo Deda era o governador, nosso saudoso companheiro que infelizmente faleceu vitimado por um câncer, quando a Dilma foi lá inaugurar uma refinaria para fazer fertilizantes, que era uma matéria-prima. Estão fechando agora, né? Sim, para fazer. Porque o Brasil não é autossuficiente em fertilizantes. Ele tem que importar fertilizantes. Imagina um país com a dimensão agrícola que o Brasil tem, ele tem os recursos minerais para fazer fertilizantes, mas ele não é autossuficiente, então ele tem que importar, isso é ruim para a balança comercial, etc. Então o nosso governo corretamente decidiu que ia tentar, com o tempo, ser autossuficiente na produção de fertilizantes. Então lá no Sergipe, a Petrobras tinha uma lavra lá, de um determinado mineral, que permite depois ser uma matéria-prima para a produção de fertilizantes. E foi feita essa fábrica, eu tive na inauguração dela. O Marcelo Deda era governador, estava presente, chegou a chorar emocionado, porque era uma luta histórica e antiga daquilo lá. Pois agora, semana passada, eles anunciaram que vão fechar a refinaria de fertilizantes lá no Sergipe. Agora, o que fez o governador Jackson Barreto? Botou a boca no trombone. Disse que ia mobilizar os deputados e senadores do Sergipe para vir para cima da Petrobras, para cima do governo federal. Completamente diferente do que faz o Sartori lá, que aceita tudo que o Temer quer. Não, e aceita e faz tão bem a política de casa, parece que quer ser mais realista que o rei. Sabe quem é que era assim? Era o Brito. O Fernando Henrique Cardoso aqui dizia uma medida, o Brito aplicava lá em dose dupla. Agora o Temer aplica aqui uma medida, o Sartori quer fazer em dose dupla. Copia direitinho. Hoje, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, votaram o piso regional de salário. 1,81 de reajuste, enquanto que a inflação foi 2,7. A mesma coisa que o Temer fez, reajustar o salário mínimo abaixo da inflação. Isso é perda do poder aquisitivo. E esse é um tema importante. O Pepe foi prefeito da cidade de Caxias. Tem um trabalho, sabe o que significa ser o servidor da prefeitura, não tem o salário em dia, não está animado para poder trabalhar, não está estimulado para trabalhar. O Rio Grande do Sul, além de não defender a gente sempre pagou salário em dia. Por isso claro. Inclusive no governo do estado, com o Olívio e com o Tarso. Aliás, os únicos governos que pagam em dia. Então nós sabemos o que significa isso. E o Sartori está exatamente fazendo o contrário. Pagando professor salário atrasado, brigadiano salário atrasado. O 13º, o servidor tem que financiar, entendeu? Isso que talvez possa ser considerado uma pedalada efetiva, né? Financiar. E ao mesmo tempo foi o governo que aumentou impostos. É bom que a gente diga isso. Aumentou impostos. E isso, agora o pessoal quando vinha da praia, amigos meus que foram para o Paraná, para Santa Catarina na praia, eles diziam o seguinte, eu abastecia no tanque de gasolina antes de voltar para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o estado que tem a gasolina uma das mais caras do Brasil. É o imposto aumentando do Temer e o imposto do Sartori. No caso do Sartori, combustível, energia elétrica, né, e telefonia.
Eles aumentaram o ICM para lá para cima. Para cima. Pessoal, Pepe, nós já estamos aqui mais de meia hora agora conversando, fazendo esse live. Eu quero dizer da satisfação, tem tanta gente participando aqui, o Luiz Carlos, o Roberto Maradona. Aqui o Roberto Maradona diz o seguinte, o objetivo dos golpistas é atender a política dos Estados Unidos, né? Depois o Rui Pereira também participa. Luiz Carlos Martins, parabéns pelas explicações do que o golpe fez com o ótimo programa Minha Casa Minha Vida. O golpe é para acabar com os direitos que os mais pobres tinham nos governos do PT. Deixa eu registrar aqui Lucas Bossardi. Eu conheço o Lucas desde que ele é criança. O pai dele era muito amigo do meu pai. Então, Lucas, um abraço. Um abraço para a Baixinha também. É legal a gente ver as pessoas conhecidas nossas também entrando aqui, né? E aqui diz a Cleo Grigoli, fora Parente entreguista, vende leão, a Petrobras é nossa. É muito bom ter lembrado do Pedro Parente. Quem é o Pedro Parente, presidente da Petrobras? Ele foi ministro Fernando Henrique. Aí terminou o governo Fernando Henrique, ele foi ser diretor executivo do Grupo RBS, lá em Porto Alegre. Ficou anos lá. Ele saiu do Grupo RBS, virou diretor-presidente da Bung do Brasil. A Bung do Brasil tem usinas de biodiesel. E a Petrobras tem uma subsidiária que é a PBio. Então o Temer coloca de presidente da Petrobras alguém que dirigia uma empresa privada que era concorrente da Petrobras. Isso é um absurdo. Isso tem que ser denunciado. Né? Então as pessoas estão muito bem lembradas aqui, né, do Pedro Parente, de fato. Não, mas é muito legal fazer esses lives. As pessoas interagem e eu quero convidar todos para que façam esse compartilhamento, curtam, né, incluam mais pessoas nas redes. É uma forma de nós vencermos esse monopólio que infelizmente, no governo do presidente Lula, quando nós estávamos mais fortes, né, antes do golpe, antes dessa luta, né, do capital nacional e internacional, já foi dito aqui que os Estados Unidos sempre estão atrás desses golpes, enfraqueceram politicamente. O Écio do PSDB não aceitou a derrota, e junto com Cunha criaram as pautas bombas para desestabilizar de vez o governo da presidenta Dilma. Então o que nós precisamos fazer? Naquele momento nós devíamos ter democratizado mais a mídia, nós devíamos ter taxado melhor os impostos progressivamente para que o rico pagasse e o povo pobre não pagasse tanto, que a gente pudesse fazer, de fato, ter um Congresso eleito sem o financiamento empresarial, que esse Congresso ainda reza a cartilha, na sua maioria, pelos que têm os afortunados desse país. Então esse debate nos interessa. Esse debate tem que estar junto nas caravanas, tem que estar junto na construção de algo junto com o Lula, para a gente poder fazer o que o povo está esperando. Que alguém possa voltar com sentimento pátrio, não entreguista, que nem os que estão agora, e organizar de novo a economia do país. Então, Pepe, da minha parte, eu agradeço e fico honrado. Eu quero dizer para vocês que eu estou honrado em poder estar do Pepe, do lado de um grande líder, que foi prefeito lá de Caxias, foi deputado estadual, deputado federal, ministro do governo da presidenta Dilma, liderança muito forte aqui no Congresso Nacional, de poder fazer esse diálogo junto contigo, com tantas pessoas que participaram conosco neste momento, nesse live. Da mesma forma, viu? Um prazer a gente fazer essa troca esse diálogo aqui, troca de ideias. O companheiro Elvino Bongazzi é um companheiro histórico do nosso PT, né? Dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo, né? E depois deputado estadual, deputado federal, um companheiro aqui que participa da coordenação da bancada do PT, representa e lidera a nossa bancada na comissão mista do orçamento, que é a mais importante comissão da casa, onde se debate as questões do orçamento. Então, quando alguém tem alguma dúvida do que está acontecendo com o orçamento da União, pode entrar em contato com o gabinete do Elvino, que ele é o companheiro aqui da nossa bancada hoje, que mais domina esse assunto. Fora o fato dele ser craque em agricultura familiar, em meio ambiente e tantas outras lutas, né? Então é isso, pessoal. Nós seguimos aqui na luta contra o golpe, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, na defesa do direito do Lula ser candidato a presidente da República. Eleição sem Lula é fraude, né? Dia 4 haverão mobilizações em defesa do Lula,
Desde já a gente convida as pessoas para ficarem atentas lá no seu município, participarem, porque dia 4, a princípio, está marcado, tá, o retorno do STF no julgamento da questão do habeas corpus. Tá? Então nós também faremos manifestações em defesa da inocência do Lula, né, dizer que uma eventual prisão de Lula é uma violência. Se prenderem o Lula será, como ele mesmo diz, o primeiro preso político do século XXI aqui no nosso país. Então, né, ao mesmo tempo que a gente dá uma boa noite para todos e todas que nos prestigiaram com a audiência aqui, fazemos esse chamamento para o pessoal ficar atento dia 4. Boa noite a todos e todas. Boa noite, e essa semana é a semana que antecede a Páscoa, né? Então nós podíamos também desejar a todos uma feliz Páscoa. Claro que tem um Calvário, né? Nós estamos no meio de um Calvário, né? Sempre tem aquela sexta-feira pesada, fim, né, do Calvário, mas vem a Páscoa, vem a ressurreição. E é nisso que nós acreditamos. Grande abraço, Pepe. Muito legal estar contigo aí. Boa noite.